Muito boa noite, prazer imenso estar com vocês aqui nessa live especial. A gente resolveu fazer desse evento de lançamento, antecipar um dos principais conteúdos que a gente fez no ano passado, que foi a apresentação do reporte de transformação digital na América Latina, feito pelo time da Atlântico. E a gente já fez a abertura do evento o ano passado, porque a gente usou esse reporte para fazer todo o embasamento do restante do evento, para justamente fazer a conexão dos temas e construir o storytelling do evento. E a gente já resolveu fazer a antecipação justamente para preparar as pessoas para esse evento e já chegar nesse evento muito mais preparado e conseguindo absorver esse conteúdo com muito mais intensidade. E para isso, a gente vai, como eu disse, então eu quero chamar aqui nessa live 3 empreendedores do qual eu tenho admiração muito grande, são talvez um dos maiores empreendedores do Brasil, mas não só do Brasil, da América Latina, não só da América Latina, mas do mundo também. São 3 nomes de peso que são referência para muitos outros empreendedores que fizeram basicamente um estudo de transformação, contando os impactos da tecnologia, contando o fluxo de investimentos em venture capital na América Latina, esse movimento de unicórnios. A gente viveu nesse movimento, fazendo um link com esse movimento de pandemia que a gente viveu no ano passado, os impactos negativos e positivos no mercado, nesse processo de transformação digital que a gente está vivendo exatamente na América Latina, que está muito quente. Então, eu vou chamar aqui para vocês, na tela, 3 nomes, como eu disse, que eu admiro, que eu gosto bastante, que eu estou sempre acompanhando, que é o Júlio Vasconcelos, que é o foi CEO e fundador do Peixe Urbano, foi o primeiro Country Manager na verdade, o primeiro Country Lead Brasil do Facebook, foi CEO da Prefer, que ele foi uma startup construída dentro da Benchmark, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, e é cofundador da Canary e da Graph Ventures. Também convido aqui o Hugo Barra, né, que, poxa, é um dos maiores executivos brasileiros no exterior, um cara que tem uma história admirável, né? Foi VP para Android no Google, depois foi VP global na Xiaomi na China, foi o VP de VR do Facebook, e hoje sócio da Atlântico, né? E também foi um dos participantes da construção desse reporte e vai estar aqui para comentar sobre ele na live de hoje. E nada mais, nada menos que o Florian Hagenbusch, que é o CEO e cofundador da Loft, também sócio da Atlântico, que hoje talvez seja um dos maiores nomes, né, dos maiores empreendedores, não brasileiro, o Florian é alemão, mas que está empreendendo no Brasil. E incrível a trajetória dele, incrível a trajetória da Loft. E a Loft, né, não é só um case no Brasil, mas é um case que vira e mexe em apresentações no Vale. A gente sempre se depara de alguém no Vale contando o case da Loft para a América Latina, principalmente com foco no Brasil. Então, vamos deixar vocês agora nesses próximos 30 minutos com esses 3 feras para contar um pouquinho mais desse processo desse trabalho que eles desenvolveram, desse reporte de transformação digital na América Latina. Está com você, Júlio, Florian e Hugo. Show de bola, Lamonier. Obrigado aí pela apresentação. A gente fica sempre animado aqui todo com vocês, que vocês falam tão bem da gente, né, antes de entrar, que a pressão fica lá em cima para a gente conseguir apresentar uma coisa que caiba aqui nas expectativas. Mas eu acho que a apresentação desse ano vai ser bem animadora. Assim, obrigado de novo pela parceria. Acho que a gente teve ano passado. A gente está super animado aqui de poder compartilhar com você esse reporte anual que a gente tem, que é dessa transformação digital da América Latina. Estou apresentando aqui alguns slides, já não estou mais vendo vocês, e a gente, que nem o Lamonier contou, a gente passa os primeiros 30 minutos aqui contando um pouco de alguns dos dados mais interessantes aqui da história que a gente viu ao longo do último ano. E acho que se a apresentação do ano passado, se o foco foi contar um pouco desse período de ascensão e desse ponto de inflexão de crescimento que a gente estava vivendo, o que a gente tentou fazer esse ano era tentar entrar um pouco mais a fundo no que está por trás dessas tendências e também olhar para aquelas tendências, aqueles impactos de segunda e terceira ordem, né? Uma vez que você tem esse tipo de penetração, esse tipo de digitalização na América Latina, o que acontece, né? Qual que é o segundo e terceiro passo dessa segunda e terceira onda de transformação? Mas antes da gente entrar nisso, queria também só poder agradecer o pessoal que realmente fez todo o trabalho aqui. Eu, Florian e Hugo, a gente consegue aproveitar aqui e apresentar como se fosse nosso trabalho, mas 95% aqui do que foi feito foi dessa turma que está aqui nesse slide, que é um trabalho realmente
fenomenal aqui, liderado pelo nosso cearense Vitor Macedo. E queria agradecer ao pessoal e espero que todo mundo goste aqui do que a gente publicou hoje. O que está sempre como pano de fundo por trás de tudo que a gente faz para conseguir mensurar o avanço da digitalização aqui na América Latina e no Brasil é esse número aqui, esse indicador que a gente mede desde o começo do começo dos anos 2000, né? A gente está olhando há 20 anos isso aqui, que é a evolução do valor de mercado total das empresas de tecnologia listadas da América Latina. E a gente olha isso como um percentual do PIB, quase que para conseguir estimar o que seria uma penetração da tecnologia no nosso país, na nossa região. E a gente compara isso não só ao longo do tempo, a gente também compara com outras regiões, para poder tentar entender aonde a gente vai estar daqui a 5 anos, aonde a gente vai estar daqui a 10, 15 anos. E como vocês conseguem ver aqui, essa aceleração ela começou uns 3 ou 4 anos atrás. Então, com certeza, é uma coisa que já vinha acontecendo de uma forma acelerada antes da pandemia, mas você realmente vê aquela explosão ali, começando em 2020, quando você teve a pandemia e tudo foi digital. E do ano passado para cá, também a gente teve um dos anos com maior crescimento aqui do tamanho e da representatividade das empresas de tecnologia na América Latina. Mas mudando um pouco, assim, eu falei um pouco da parte da pandemia e da Covid-19, e por que a gente decidiu dedicar um pouco do nosso reporte? A gente até publicou um relatório separado, acho que são quase 50 slides aqui sobre a pandemia na América Latina e no Brasil. Por que a gente dedicou tanto tempo para olhar isso? Que nem eu falei, a pandemia ela serviu de acelerar muito a digitalização. Então, para a gente conseguir entender aonde a gente vai estar no futuro, é importante a gente conseguir ter o mínimo de noção de onde a gente pode estar hoje e aonde a gente vai estar daqui a 6 a 12 meses. Então, a gente fez aqui um estudo bem interessante, olhando um pouco da curva de vacinação que você tem em alguns países, e você claramente vê que é uma curva em S. Né? A curva ela começa a crescer quando você tem o primeiro acesso às vacinas, né? Que geralmente é um primeiro gargalo logístico de acesso à vacina, mas geralmente você tem ali um pico, que é tipo o teto ali da curva S, que você vê nos Estados Unidos e no Reino Unido, que, na verdade, tem muito a ver com a atitude ou a opinião da população sobre vacinação. Que você vê que num país como os Estados Unidos, 20% das pessoas são contra a vacina ou por alguma razão, não querem tomar. E por isso que você acaba tendo aquele pico ali de 55% a 60% da população com as 2 doses. Né? Isso é o número de 2 doses, se você vê o Brasil agora, o número de uma dose só, acho que está quase 2/3 da população. Mas quando você olha o panorama do Brasil, que é só 9% das pessoas ter alguma hesitação ali quanto à vacinação, você vê que é um número muito baixo. Então, isso dá para a gente muito otimismo quanto à nossa capacidade como país de conseguir chegar num nível de imunização e de imunização de rebanho, de certa forma, né? De você conseguir começar a voltar para um mundo que é um pouco mais normal e não só naquele mundo ali de lockdown, aquele mundo que a gente viveu ali do começo da pandemia até agora. Então, uma forma que a gente está muito otimista ali pela perspectiva não só do que a gente já está vendo de vacinação no Brasil, mas também como que isso deve avançar no futuro. Aí, voltando para o nosso mundo de tecnologia e olhando agora um pouco para investimentos de venture capital. A gente acredita que se você olha um pouco para onde está indo o dinheiro, isso é uma boa forma de você prever aonde a gente vai estar no futuro. E esse dado realmente é inacreditável quando você olha ali ao longo dos últimos 7 anos, desde 2014, você vê claramente que ele estava muito estável ali entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano sendo investido em empresas de tecnologia no Brasil, e de repente ele dá aquele salto grande ali em 2019, 2020, e quando você olha agora para o que a gente já viu em 2021, em 2021, no primeiro semestre, a gente viu mais de 9 bilhões de dólares sendo investido, que é quase que o dobro dos 5 bilhões do ano passado. E se você simplesmente continua essa mesma curva, uma previsão simples mesmo, você consegue imaginar que a gente deve acabar aí o ano com uns 19 a 20 bilhões de dólares sendo investido de venture capital. Isso é o que vai deixar as nossas empresas grandes, os nossos unicórnios continuarem a crescer e também vai ajudar muitas novas empresas a crescerem e existirem, né? E falando dos unicórnios, a outra coisa que a gente vê é o crescimento do número de novos unicórnios, né? O número de novos unicórnios por ano ele quase tem dobrado ano após ano nos últimos anos. Você vê, então, de 2018 a 2019, você teve 4 novos unicórnios na América Latina. O Brasil é muito similar a essa tendência. Em 2019 a 2020, você teve ali 10 novos unicórnios. Então, você já vê um número ali de 2 vezes o número de novos unicórnios. E esse ano,
e de novo, isso aqui é até agosto, então você está ali um pouco além da metade do ano, você já teve ali 8 novos unicórnios sendo criados. A gente acredita que esse número pode acabar esse ano facilmente acima dos 30, se não lá pelos 35. E não é só o número de unicórnios que cresceu, mas também o valor desses unicórnios. A gente pegou aqui o valor total de mercado, isso é um número que não é público, mas a gente conseguiu levantar com essas 26 empresas, qual que era a última valorização delas por conta de uma rodada de venture capital. E você vê também que os unicórnios já existentes, não só a gente tem mais unicórnios, mas o valor deles também está crescendo. Então você vê que o valor total dessas empresas que valiam de $1 bilhão para cima, né, que é a definição de unicórnios aqui na América Latina, no mundo inteiro, ele dobrou para 2021. Então, você vê mais empresas valiosas e grandes no mercado de tecnologia, mas também aquelas empresas crescendo, sendo cada vez mais valiosas. E acho que talvez o mais otimista, o maior otimismo que a gente tem é o quão longe a gente está do que a gente acredita que é um teto. Quando você olha aqui os números do Brasil de penetração de empresas de tecnologia, né, com o total do nosso PIB, você vê um número de 4,5%. Né? Quando você compara com os Estados Unidos, nem se compara, né? Os Estados Unidos está a quase 70%, mas quando você compara com países que a gente acha que são mais similares ali, China, talvez é onde a gente acredita que o Brasil deve chegar, que é quase que 10 vezes o que a gente está hoje. Mas até Índia, que é um país que, você olha, o PIB per capita é bem abaixo do nosso, a penetração da internet é bem abaixo do nosso, a gente acha que minimamente deveria chegar nesse patamar que a gente está hoje, que implica um crescimento de 3 vezes o que a gente tem. Mas a gente acha que realmente deve ser muito mais parecido com a China, que tem empresas de tecnologia que tendem a ser grandes líderes locais, nacionais ou regionais, e não globais, como a gente vê nos Estados Unidos, e que é o que a gente tende a ver aqui no Brasil e na América Latina. Acho que a China também tem algumas poucas exceções, acho que até antes de eu passar para o Hugo, né, assim, acho que o que o Lamounier contou, o Hugo tocava toda a operação global da Xiaomi, que hoje é um dos maiores vendedores de celular do mundo, e a Xiaomi é um bom exemplo de uma empresa que nasceu na China e conseguiu ter um grande sucesso na expansão internacional. Passando um pouco dessa conversa, já pegando o gancho da China, vou passar para o Hugo aqui para contar um pouco do que a gente tem visto da evolução da China, dos investimentos na China aqui na América Latina. Show de bola, obrigado, Júlio. Boa noite para todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu, sou brasileiro, mas vivi um bom tempo na Ásia, morei basicamente entre Pequim, na China, e Bangalore, na Índia, durante 4 anos, então vi muito de perto acontecer esse boom de tecnologia nos 2 mercados e tenho convicção que o Brasil está seguindo exatamente essa direção. É interessante olhar o que aconteceu nos últimos 20 anos aqui na América Latina, né, no Brasil especificamente, que foi essa transição de influência que o Brasil e a América Latina sempre tiveram dos Estados Unidos para a China, né, e isso historicamente começou com a importação de produtos da China, produtos, né, para consumo diário, eletrônicos e outras coisas, mas evoluiu hoje em dia para o mundo digital também. Próximo slide. Hoje, no Brasil, 1 de cada 3 brasileiros já é usuário do TikTok, e isso aconteceu com uma velocidade absolutamente incrível. Em um ano e meio, a gente viu a chegada desse e de outros gigantes. Um outro exemplo fantástico é o exemplo da Shopee, que é uma companhia de comércio eletrônico, de e-commerce do Sudeste Asiático, tem uma trajetória fantástica também aqui no Brasil. Ela já tem uma quantidade aí de usuários ativos muito próximas, por exemplo, da B2W e da Magalu, e isso aconteceu também com uma velocidade absolutamente incrível, né? Então, a chegada dos gigantes asiáticos de tecnologia no Brasil e na América Latina é um grande tema que a gente explorou no relatório desse ano. E o Júlio falou da Xiaomi, né, que hoje é o fabricante de smartphones número 1 no mundo, chegou a essa posição nas últimas semanas, e que teve uma entrada também estratosférica no Brasil, né, foi de quase nada de fatia de mercado até hoje 10% do mercado, e essa fatia tem crescido rapidamente, passando aí
em companhias como a LG e batendo no patamar de mercado que a Apple tem. Isso é mais um grande sinal aí da influência dos gigantes asiáticos na economia de consumo no Brasil. Um dos meus temas favoritos nos últimos anos da minha carreira, porque eu passei 4 anos liderando a equipe de realidade virtual lá no Facebook, é exatamente o trabalho virtual, que virou, é claro, sabemos todos, uma grande tendência no mundo, mas que no Brasil teve um impacto até bastante superior ao que a gente viu, por exemplo, no Vale do Silício. Nessa entrevista, nessa série de entrevistas, nessa pesquisa que a gente fez entre 500 companhias na América Latina sobre tendências passadas, presentes e futuras, a gente aprendeu aí uma coisa surpreendente, que é o fato de que 64% das companhias basicamente decidiram, das companhias de tecnologia da América Latina, basicamente decidiram que vão ser primariamente companhias de trabalho remoto, né? Ou seja, vai ter gente contratada em muitas cidades, até em países diferentes, e vai trabalhar remotamente. E 31% das companhias comunicaram nessa pesquisa que elas vão ter um modo híbrido, né? Ou seja, um pouco no escritório, um pouco remoto. E só 5% das companhias comunicaram que vão 100% focar em trabalho pessoal, né? Ou seja, pessoas no escritório. Isso é uma mudança gigantesca que tem um impacto absolutamente gigantesco em contratação, em crescimento, né? As empresas agora têm acesso a uma quantidade muito maior de talento, porque não precisa ser só mais na mesma cidade onde você está baseado. E isso é uma tendência importantíssima. Passando agora, voltando à história macro, falando, né, dos setores de crescimento de tecnologia na América Latina e no Brasil, uma das coisas mais notáveis nessa pesquisa, que muita gente se surpreende, é que a penetração de internet, por exemplo, no Brasil e no México, né, que são os 2 líderes do mercado latino-americano, é maior do que na China e na Índia, né, que são países onde o setor de tecnologia de startups está um pouco mais avançado, mas a penetração, o número de usuários relativo à população é muito maior. Esse é o gráfico da esquerda. O gráfico da direita mostra que o Brasil e a Colômbia no topo da lista de tempo passado diariamente na internet, tempo online. O brasileiro, melhor dizendo, é o usuário que mais navega na internet durante o dia no mundo. E chega a ser quase o dobro, por exemplo, da China, que é um mercado onde a gente sabe o uso da internet é uma coisa extremamente ativa. Isso é uma estatística absolutamente fascinante. A América Latina, e que certamente o Brasil, também estão no topo da lista de usuários de mídia social no mundo, e além, o brasileiro especificamente, no próximo slide, por favor, Júlio, é o usuário que mais segue criadores de conteúdo digital nas mídias sociais no mundo inteiro, né, seguido aí de Argentina, Colômbia, México, e muito, muito, muito na frente dos Estados Unidos e da China, por exemplo. Ou seja, o grau de influência dos criadores de conteúdo digital, né, esses influenciadores nas mídias sociais, é muito maior no Brasil e no resto da América Latina do que em outras partes do mundo. E uma outra consequência disso que é bastante interessante é o Brasil no topo do ranking de influência para compra de produtos. Ou seja, o brasileiro, 41%, né, dos brasileiros afirmam que compraram um produto porque um criador, porque um influenciador promoveu esse produto em uma mídia social, o que aí é quase 3 vezes o grau de influência para compra que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, 41% versus 14%. Bom, para falar um pouco mais sobre essa economia de criadores, eu queria passar para o Florian, que vai continuar. Florian, está com você. Valeu, Hugo. Muito obrigado por passar a palavra aí para mim. Talvez eu sou até um desses influenciadores, né? Pelo menos eu tento ativamente aí. Não sei quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de postar muito conteúdo. E é um prazer estar com vocês aqui, amigos da Startse e todo mundo que está nos vendo, para falar sobre esse relatório, que a gente tem muito orgulho de mostrar aqui para vocês em primeira mão. E acho que uma das coisas que a gente fez nesse relatório de 2021, que eu encorajo todo mundo aí depois no nosso site, baixar o relatório, acessar e consumir o conteúdo, a gente trouxe muito conteúdo exclusivo e muita pesquisa primária, né? Pesquisas que realmente a gente fez por conta própria e que você não acha isso tão facilmente aí na internet, porque a gente
colocou esse esforço por parte da equipe para colocar isso aqui no papel. Uma das coisas que a gente fez para entender essa realidade da vida do influenciador, do criador digital, a gente fez uma pesquisa com mais de 5.000 influenciadores no Brasil. Né? E uma coisa que a gente encontrou, e aqui eu vou pegar emprestado um quote do Júlio, que escreveu um artigo essa semana, ou acredito que hoje, no site da Andreessen, o future.com, que eles são ricos em influência, eles são pobres em cash, pobres em caixa, né? Mas a gente acredita que isso vai mudar, isso vai mudar nos próximos anos. Mas o que a nossa pesquisa mostrou, e a gente trouxe esse gráfico aqui, é que dos 5.000 criadores e influenciadores que a gente conversou, mais ou menos um quarto deles, 25%, no caso 23%, não monetizam a influência deles de nenhuma forma, né? Então não tem nenhuma receita entrando por causa da influência que eles exercem. E mais um quarto dos influenciadores que a gente entrevistou, hoje ganha menos do que R$500 por mês, né? E aí, olhando um pouco das respostas também da nossa pesquisa e algumas dos dores que a gente estava observando com esse mercado, a gente vê que o mercado ainda é muito informal, com baixa estandarização, baixo profissionalismo, e a gente vê muitos sinais de que esse mercado ainda está muito na sua infância, né? Ainda está sendo construído, criado. Mas a nossa crença aqui no Atlântico é que isso vai mudar, isso vai crescer muito rápido, e essa monetização vai ser muito desproporcional com o tempo. Não tão diferente de como foi o shift de mídia e de dinheiros e dólares em mídia na TV e no offline, que migraram para o digital, né? Demora um tempo, mas quando acontece muito rápido, né? E uma outra coisa que eu acho que é legal explorar no nosso material depois, é que a gente explorou vários modelos de negócio que integram o conteúdo com a monetização, né? Então, seja a criação de uma marca nativa digital, seja uma plataforma de investimento online, e a gente tentou mostrar um pouco essas possibilidades, né, de como você pode criar valor, que é mais do que uma puro modelo de anúncios digitais e de conteúdo que a gente conhece tipicamente. Então, vale a pena conferir. A gente olhou muito esse pilar conteúdo, mas se o conteúdo é um dos pilares da internet, o outro pilar é o e-commerce, né? É o que a gente chama de comércio eletrônico, e a gente dedicou uma boa parte do nosso relatório para isso também. Eu acho que vale a pena conferir. Assim como vários outros temas que a gente explorou no nosso relatório, a gente tentou muito olhar também as segundas, terceiras, quartas derivadas, né, dessa digitalização que está acontecendo. E no caso do e-commerce, o que é muito legal de ver é que esse crescimento inicial que foi destravado por causa da pandemia foi tão grande que o impacto que teve em logística, em pagamentos digitais, em anúncios online, foi tão grande que todas essas fundações pularam como se fosse 5 anos de evolução na linha do tempo devido à pandemia, né? E aí a gente olhou muito, beleza, o que isso destrava em termos de possibilidades para o futuro, né? Parte disso é a aceitação maior do público dessas modalidades de e-commerce e tudo mais. E aí, fazendo até um link interessante, né, com vamos dizer assim, o meu trabalho na Loft, a gente vende, né, no final, imóveis, mas a gente faz isso através de vias digitais, e a gente viu, durante a pandemia, transações 100% digitais acontecendo na nossa plataforma, pessoas não só comprando, né, o que a gente conhece de comércio eletrônico mais comumente, seja roupa, eletrônico, etc., mas até comprando apartamentos, da mesma forma como elas compram esses outros itens. Então, é uma tendência interessantíssima de ser acompanhada. Uma outra categoria que a gente olhou muito a fundo, e de uma certa forma a gente entende que estava até meio que preso na adoção como e-commerce, é a entrega de supermercado, né? Basicamente, antes da pandemia, essa categoria quase que não existia, né? Quando você olha para a nossa região, para o Brasil, para a América Latina. E aí, quando o lockdown começou a acontecer e as pessoas foram forçadas, de certa forma, né, a experimentar essa categoria e a adoção online dessa categoria, a gente viu isso explodir, né? Então, a gente trouxe aqui 2 cases, né? Do lado esquerdo, uma plataforma chamada Justo, que é um dos líderes no México, nesse segmento, e do lado direito a gente trouxe dados do iFood, também em primeira mão, olhando essa vertical dos supermercados deles. E o que você consegue ver é que ambos cresceram entre 4 e 8 vezes em volume, antes da pandemia para agora. Então, realmente, você teve aí quase que um destravamento de uma categoria como um todo, devido a essa rápida adoção aí do digital como parte do Covid. E aí, obviamente, assim,
acho que nenhum reporte sobre América Latina, Brasil, etc., sobre tecnologia seria completo se a gente não falasse também sobre fintech na região, né? O fintech, o Júlio mostrou um pouco os investimentos de venture capital na região, 40% do volume que foi investido ano passado, e muitos dos maiores rounds e muitos dos maiores unicórnios são empresas de fintech, né? Mas, assim como a gente tentou fazer em outras categorias, a gente tentou olhar além do óbvio e tentar pesquisar um pouco mais a fundo o que isso significava. E aí a gente olhou muito, por exemplo, por que a gente acredita que seguros, nessa categoria de seguros, pode ser uma fronteira muito interessante para a disrupção nos próximos anos. Então, vale a pena conferir. A gente também tem alguns slides sobre cripto, né, dado que a gente está vendo um crescente interesse na categoria cripto, e a penetração também de investimentos em cripto está aumentando na região, seja Brasil, seja América Latina, então também vale ver muito isso. E aí também fazendo um paralelo com o Loft, né, a gente pensa muito sobre como o fintech acaba permeando todas as partes da forma de fazer negócios, né? Então, por exemplo, na Loft a gente vende apartamentos, mas a gente tem muitos ângulos de fintech também, né? Às vezes as pessoas até brincam que a gente chama prop fintech, né? Hoje já somos um dos maiores plataformas de originação de crédito imobiliário do Brasil, e a gente consegue fazer isso porque a gente tem o canal de distribuição para fazer isso acontecer e também muitas vantagens em dados para entender bem o ativo, entender bem o que é esse imóvel, quanto ele vale e que tipo de crédito ele pode ser desbloqueado. E aí o que a gente entende ser esse modelo é o fintech embedado dentro da nossa forma de fazer negócio, que no caso é vender imóvel. E assim a gente também vê que em seguros, eventualmente, isso vai acontecer, né? Como que você embeda seguros dentro de uma plataforma que faz outra coisa. Tem uma frase muito famosa do nosso investidor principal, que é Andreessen Horowitz, que fala assim: todo business é uma fintech. E a gente acredita muito nisso, a gente tem falado isso há muitos anos, e a gente está começando a ver vários e vários exemplos, além de Loft, na região, seguindo esse playbook. Então, é uma outra tendência muito legal que vale a pena entender. E aí, só para talvez terminar aqui, um último tópico que a gente também incluiu no relatório, dado a relevância para a região, foi a agricultura, a agritech, como esse setor também está sendo permeado por tecnologia. Isso é um dos tópicos que a gente decidiu incluir também no Deep Dive, e a gente tem todo um reporte até separado sobre a agritech no nosso site, então vale a pena entrar lá, conferir, baixar, compartilhar, porque está muito bom. E você consegue ver como que a agricultura e tudo que são serviços relacionados à agricultura são uma parte muito grande do PIB do Brasil, né? 21% do PIB hoje. A gente sabe que a agricultura é um dos motores do país, e aí a gente acredita muito que isso é uma área também para a gente ficar de olho, dado o seu tamanho e dado ainda a pouca penetração de tecnologia, mas que a gente acredita que está aí numa tendência de mudança muito forte. E acho que para a gente ficou muito claro, né, quando a gente estudava agricultura, Júlio, o quão core realmente, e quão enredado é isso com o assunto de sustentabilidade para essa discussão, e como isso é um tópico super quente também, e acho que é legal você mostrar para a gente aqui o que a gente viu nesse assunto aí. Perfeito, obrigado, Florian, obrigado, Hugo. Que nem o Florian falou aqui, para tentar fechar aqui um pouco com chave de ouro, aqui com uma perspectiva um pouco mais otimista, a gente viu que logo que a gente começou a pensar na expansão do cultivo, do agronegócio, que muitas das pessoas começaram a falar sobre sustentabilidade, né? Então, não é crescer a qualquer custo, mas vamos crescer de uma forma responsável e de uma forma que pensa no futuro do planeta. E aí a gente decidiu, até numa parceria com a Atlas Intel, que tem sido um parceirão nosso de pesquisa e Big Data, quando a gente faz essas análises, de fazer uma pesquisa com uma representativa da população inteira do Brasil. E a gente queria entender um pouco como é que era a visão do brasileiro sobre a sustentabilidade, o agronegócio, e como que essas coisas encaixavam, né? A gente viu ali que, disparado, a primeira razão, o primeiro risco que o brasileiro vê sobre quanto ao futuro do planeta são as mudanças climáticas. Então, a população brasileira está muito atenta a essas mudanças, ao que a gente tem feito com o meio ambiente. Não só isso, mas está atenta a isso, mas também, quando a gente perguntou para os entrevistados
a maioria, 56%, como vocês conseguem ver aqui no gráfico da esquerda, falou que a sociedade deveria priorizar a preservação ambiental até na frente do crescimento econômico, a gente pensa no longo prazo. Então, assim, muito, muito positivo, acho que a gente fica muito feliz assim, de ver o brasileiro pensando muito no longo prazo e pensando na sustentabilidade. E o que a gente quis fazer nesse capítulo de sustentabilidade? A gente quis discutir um pouco como que a tecnologia e a inovação está ajudando o país a entregar esses resultados sustentáveis que a população tanto pede. A gente olhou geração de energia solar, que a gente está vendo que está avançando muito rápido, principalmente a geração distribuída. E a gente também olhou 2 outras categorias que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu também achei muito interessante. A primeira é essa categoria aqui das proteínas à base de plantas, né? O famoso plant-based, como chamam lá fora. E como que a tecnologia, em alguns casos até a inteligência artificial, ajuda as empresas a desenvolverem esses hambúrgueres vegetais ou leite vegetais, que são, às vezes, até superiores no gosto do que o tradicional. E a gente já vê, isso aqui foi muito surpreendente para a gente, quando a gente viu esse dado que a gente pegou da população, que você já tem hoje a proteína à base de plantas, então vamos chamar aqui o hambúrguer vegetal, sendo consumido com maior frequência aqui no Brasil do que até as carnes de porco e de peixe. Então a gente vê aí que já tem uma penetração inicial, mas quando você olha para o gráfico da direita, você vê que o potencial ele é muito acima do que a gente já está. Quando a gente perguntou para as pessoas se elas já tinham provado o hambúrguer vegetal, você via que quase que metade, 44%, falou que nunca provou, mas tem vontade de provar. Então, a gente vê aí que uma parcela grande da população sequer considera ainda ou considerou incluir isso na sua dieta. A gente acha que tem muito espaço no futuro. A gente tem grandes líderes nacionais, acho que Fazenda Futura é um exemplo que a gente coloca. A gente tem exemplos regionais como a Notco no Chile, que é um unicórnio chileno, que estão desbravando esses mares globais e se tornando aí realmente potências globais saindo do Brasil e da América Latina. Aí, para fechar, o último assunto que a gente tem aqui é sobre crédito de carbono, né? E pensando um pouco nesse mercado voluntário, né, de crédito de carbono, que é muitas vezes a resposta das empresas para a demanda do consumidor de elas serem mais sustentáveis e mais responsáveis. E o que leva essas empresas a comprar esses créditos de carbono para poder fazer ali a compensação, muitas vezes, de uma atividade que polui o meio ambiente e que o consumidor quer saber que essa empresa está conseguindo fazer essa compensação. Então, no lado esquerdo, a gente vê a demanda crescente pela compra, né, e o tamanho desse mercado de crédito de carbono para compensação. E do lado direito, você vê quais são as possíveis futuras potências globais. E você vê ali o Brasil em 4ª posição, o Peru, pensando aqui na perspectiva de América Latina, em 2º lugar, mas realmente o que a gente está vendo aqui é a Amazônia, né? A gente está vendo aqui a floresta Amazônia da Amazônia e vendo como que essa floresta consegue gerar esses créditos de carbono que eventualmente podem ser usados aqui para o mercado voluntário. Então a gente realmente acredita que, dada essa riqueza natural que a gente tem, o Brasil está numa posição ali de ser um líder global nessa parte de emissão de crédito de carbono. Então, para a gente foi, acho que, uma forma muito positiva ali de poder fechar um estudo, de poder ver que a nossa liderança nesse mercado de tecnologia pode muito bem ser uma liderança na área de sustentabilidade, uma área que vai conseguir tornar não só aqui o nosso país muito mais sustentável, mas também o mundo inteiro trabalhando de uma forma muito mais sustentável. Então, é isso que a gente tinha. Chamar o Lamonier agora de novo, acho que a gente vai ter um pouco de um bate-papo. Espero que todo mundo gostou, e que nem o Florian falou, se vocês acessarem o nosso site, atlântico.vc, e acho que o pessoal também vai mandar nossa apresentação para todo mundo, vocês conseguem ver, são mais de 200 slides aí, com muitos outros dados e muitas outras histórias interessantes. Show de bola, Hugo. Muito bom, Hugo, muito bom, Florian, muito bom, Júlio. Sensacional esse conteúdo, isso mostra, acho que é quase uma mensagem de otimismo de como, né, o mundo, de como a tecnologia está transformando diversos setores da nossa indústria na América Latina e principalmente no Brasil. E eu quero trazer para vocês algumas perguntas eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários a respeito, principalmente porque quando o Hugo o Hugo anunciou a saída dele do Facebook, ele anunciou que sairia do Facebook para empreender no mercado de health, no mercado de saúde. E vocês basicamente não falaram nada nesse mercado de saúde, e eu gostaria de ouvir do Hugo qual a visão dele para esse mercado na América Latina e principalmente no Brasil, quando a gente está falando de tecnologia. Claro. Bom,
o nosso relatório é chamado relatório de transformação digital, por uma razão muito simples. A gente fala nesse relatório de como a tecnologia está transformando várias categorias, vários segmentos da indústria. E saúde, na América Latina e no Brasil, é um dos setores que mais vai evoluir nos próximos anos, com uma velocidade incrível, e tem uma primeira colheita de startups de tecnologia focadas em saúde extremamente impressionante. Então, certamente é uma das coisas que mais me interessa pessoalmente, por estar agora envolvido em saúde, apesar de que eu não vou poder falar especificamente ainda, Lamoni, sobre o que eu estou fazendo, isso fica um segredo para a gente contar depois. E tem vários exemplos bacanas. Por exemplo, a gente investiu numa companhia chamada Pipo Saúde, Pipo, P-I-P-O, que eu imagino que muita gente já conheça ou já tenha ouvido falar, que é uma empresa que entrou no mercado que anteriormente só grandes companhias com balanços de bilhões e bilhões de reais poderiam participar, que é o mercado de planos de benefício de saúde, planos de saúde para empregadores pequenos e médios. E está dando um show de bola com um produto altamente diferenciado, de altíssima qualidade, e crescendo super rapidamente. A gente conseguiu, por exemplo, como parte do round de investimento que a gente fez na Pipo, atrair como nosso parceiro a Thrive Capital, que é um dos maiores e mais bem-sucedidos investidores, fundos de investimento, diria, de VC, em saúde aqui nos Estados Unidos. E a Pipo foi o primeiro investimento em saúde deles no Brasil, e foi através da parceria com o Atlântico. E tem vários outros exemplos de coisas que estão acontecendo no Brasil que eu, inclusive, ainda não vi acontecendo no resto do mundo. Empresas que estão começando ainda, exemplos que eu daria, a Nilo, por exemplo, que é uma empresa pequenininha que está começando a criar uma plataforma de telemedicina usando o WhatsApp, que, claro, uma grande plataforma para sucesso em qualquer indústria no Brasil. Uma empresa que eu conheci semana passada chamada IsaLab, que é uma empresa de diagnóstico especificamente focada em coleta de sangue em casa, e está desintermediando basicamente todo o segmento de laboratórios grandes, oferecendo exames de sangue a preços praticamente inacreditáveis se você compara com o que é praticado pelo Fleury, pelos laboratórios ligados a hospitais e outros grandes centros de diagnóstico. Então tem muita coisa bacana acontecendo, e o fio comum sempre equipes pequenas com ideias grandes, um desejo incrível de disruptar o que está acontecendo nas indústrias enormes, e acabam ganhando. E a gente está indo atrás dessas equipes, estamos achando um monte de gente bacana, e então fiquem de olho aí no nosso portfólio para aprenderem mais sobre o que está acontecendo em saúde no Brasil. Boa, Hugo. E Rodrigo César comentou, a Pipo é muito legal, e a Luísa Fiari, baita case da Pipo. Então, já temos pessoas que já estão acompanhando, certamente já devem ser usuários também. Muito legal ver o sucesso. Estão contratando. Bom, legal, bom saber. Hugo, desculpa, Júlio, eu fiquei curioso aqui você que foi um dos grandes orquestradores desse reporte, eu fiquei curioso na forma como vocês organizaram, né? Falei, eu tenho que perguntar isso para o Hugo, como foi organizado esse reporte, como vocês extraíram esses dados e como vocês estimaram o valuation das startups que vocês mencionaram e trazem nesse reporte. A forma que a gente pega os dados é uma mistura, né? A gente tem várias fontes públicas, né? São matérias de jornais, databases que são abertas, várias fontes, vamos dizer, semi-privadas, que aí são outros reportes, outras análises que a gente compra ou tem acesso. E a gente também tem várias pesquisas primárias, onde a gente vai lá e coleta os dados. Mas também outra coisa que a gente faz muita entrevista, tanto, vamos chamar, on the record, quanto off the record, com investidores, empresas, empreendedores, para a gente poder se educar sobre o mercado e entender as boas tendências. E muitas vezes o que a gente tenta pegar
são dados que não são públicos, são às vezes privados e que são compartilhados com a gente ou para se tornarem cases pela primeira vez. Então, você vê os cases, os dados que a gente coloca lá são sempre dados inéditos, que ninguém nunca viu, que as empresas nunca compartilharam, são mais de 20 cases nessa edição. E a gente também pega informação como essa, né? Assim, às vezes a empresa não divulgou o valuation dela, mas pode ser que para a gente ela compartilhe, para a gente agregar ali no agregado. Então, a gente, de fato, conseguiu pegar o valuation dessas 26 unicórnios, seja... Assim, a gente, acho que nem o Florian contou, né? A gente está aqui no mercado há mais de 10 anos, né? Então, a gente conhece quase que tudo que é fundador e CEO do mercado. Então, é relativamente fácil a gente pedir para alguém compartilhar um dado que a gente vai manter de forma confidencial para acrescentar a nossa análise. Então, a gente consegue usar muito essa rede de relacionamento que a gente tem aí de longa data para conseguir contar essa história de uma forma muito mais correta e de uma forma muito mais inédita do que a gente já viu no mercado antes. Muito bom, e você mencionou, né? Já estão há 10 anos no mercado e essa pergunta vai para o Florian agora. Florian, nesses 10 anos de mercado, né? Você já empreendendo pela segunda vez, sendo talvez um dos empreendedores mais relevantes, os nomes mais relevantes no Brasil, quando a gente está falando de empreendedorismo em startups. O que mudou nesses últimos 10 anos, na tua visão? Desde quando você chegou no Brasil para empreender com a Print, agora na segunda startup com a Loft, o que mudou nessa última década? E o que esperar nos próximos anos? Legal, Lamani, muito bom, muito boa pergunta. E, inclusive, quando o Mate e eu fechamos o primeiro ciclo na primeira companhia e decidimos partir para a segunda, né, a gente se fez essa pergunta. Beleza, vamos empreender de novo, a gente quer construir algo maior, onde que vamos construir isso, né? E a decisão foi muito consciente de fazer isso no Brasil, de fazer isso a partir do Brasil, mesmo que a gente tivesse um foco global, uma vontade de construir algo grande numa arena que a gente considera ser cada vez uma arena global, né? E aí a aposta foi em duas coisas que estavam mudando naquela época, em 2017 para 2018. E o Júlio mostrou esse gráfico de uma forma linda, e é legal ver isso em números, né? A disponibilidade de capital. Isso mudou muito, né? Acho que é inegável. Acho que todo mundo que está envolvido com tecnologia de alguma forma, seja fundador, investidor, empreendedor, colaborador, é muito, muito notório essa mudança dessa disponibilidade de capital, né? Acho que Júlio, eu, Hugo, também estamos envolvidos sempre em fomentar isso mais. Mas hoje a realidade é que você tem capital disponível para construir coisas grandes aqui, para fazer apostas grandes aqui na região, e com certeza a gente apostou nisso lá em 17 para 18, e a gente continua apostando nisso, porque a gente acredita que a gente ainda está muito no início, né? São 4,5% no índice Atlântico, a gente vê isso indo para 30%, 40% relativamente fácil nos próximos anos. Então, isso é uma coisa que mudou muito e que continua sendo uma tendência. E a segunda coisa que a gente talvez não abordou tanto no relatório, mas é a disponibilidade de talentos, de pessoas, né? Porque para você construir empresas grandes e empresas inovadoras e realmente disruptivas, você precisa de capital e você precisa de pessoas. E eu acho que isso mudou muito desde que o Júlio fundou o Peixe Urbano, desde que a gente construiu a nossa primeira companhia, que hoje você tem muitas pessoas treinadas, capacitadas, com vontade de fazer as coisas acontecerem, e principalmente você também tem hoje a alternativa de carreira em startups, em tecnologia, sendo uma alternativa muito atrativa para as pessoas, né, no Brasil e na América Latina. Isso não era uma realidade 10, 15 anos atrás, e certamente ainda não era 100% concreto 3 anos atrás. E acho que assim como a disponibilidade de capital, a gente acredita muito que isso vai continuar existindo para os próximos anos também. Então, a gente está super animado, seja da perspectiva de empreendedores, seja da perspectiva de investidores, e a gente continua aqui todos os dias, né, trabalhando para continuar fomentando essa transformação digital do nosso mercado. Show de bola, Florian. Bom, turma, acho que já vou despedir de vocês, mas antes de despedir, eu quero dar os parabéns para vocês por esse trabalho incrível que vocês construíram e a repercussão gerada por esse trabalho. Eu vi hoje no Twitter o comentário do Marc Andreessen a respeito desse reporte, do Tony Fadell, que foi o inventor do iPhone também, né,
comentando esse reporte que vocês produziram. O Garrett Gamp, que foi fundador do Uber, o Khosla, que é um dos mais relevantes investidores VCs no mundo. Então, vocês estão de parabéns no impacto que vocês estão gerando, vocês estão de parabéns nas conexões do qual vocês criaram, no deploy do capital da Atlântico, as startups do qual vocês estão investindo, o fomento que vocês estão fazendo na América Latina nesse mercado de startup, inovação, é impressionante. E, bom, eu fico feliz que, assim como o Florian comentou, esse é só o começo, né? O que tem ainda para se explorar nesse mercado de oportunidades que vocês trazem nesse reporte é impressionante e tenho certeza que isso traz um otimismo muito maior e mostra um pouco do retrato do que está sendo feito hoje na América Latina, principalmente nesse foco de transformação digital. Vou deixar as considerações finais. Júlio, Florian e Hugo, obrigado por vocês estarem conosco nessa live, esse conteúdo antecipado, que no ano passado a gente colocou isso como primeiro, né, no primeiro dia do evento, agora a gente está antecipando há quase um mês do evento, justamente para entregar esse reporte para as pessoas, para que elas chegam mais preparadas nesse evento, que vai ser certamente os maiores eventos de inovação, transformação digital da América Latina. E só para avisar o pessoal, esse conteúdo ele vai ficar gravado e disponibilizado na plataforma da Startse, app.startse.com, então esse conteúdo vai estar lá disponível. E o link que vocês estão acompanhando aqui desse chat, a gente acabou de mandar no chat do qual vocês estão nos acompanhando, o link para vocês terem acesso ao reporte da Atlântico, que hoje a gente, né, tanto o Hugo, quanto o Florian, quanto o Júlio fizeram um short dele, né? Então esse reporte é muito maior do que foi apresentado nesses 30 minutos. Então tem um conteúdo muito mais denso, muito mais profundo. E parabéns, time Atlântico, pela construção desse projeto e mostrar para o mundo o Brasil, mostrar para o mundo a América Latina e mostrar para o mundo que tem oportunidade nesse mercado. Obrigado, Lamonier. Obrigado mais uma vez pela parceria. Foi ótimo estar com vocês de novo. E a gente aparece aí algumas vezes na conferência também com umas boas pessoas aí. Acho que vai ser muito legal esse ano. Show de bola. Boa, Lamonier. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Um abraço.